Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, que podem estar conosco pela misericórdia e bondade do nosso Deus, segundo domingo do mês de janeiro de 2026, e a graça do Senhor tem nos acompanhado. E somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de que esta breve meditação, junto com os teus filhos, ó Pai, venha trazer edificação para cada um daqueles que nos veem pela internet, também trazer paz, conforto ao coração de cada um de nós. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos à nossa oração inicial, no nome do Senhor Jesus. Ó soberano e amado Deus e nosso Pai, Deus Criador, Deus Salvador, Deus Consolador, Tu és tudo, Tu és em todas as coisas, tu, que por Ti criastes, que por Ti foram criadas, ó Pai. Lhe obedecem e lhe estão sujeitas. Tu és aquele que torna possível também todas as coisas, que para o homem é impossível. Por isso, agradecidos estamos, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos e nesta noite, em especial, a Santa Ceia do Senhor, possamos estar participando da Santa Ceia com alegria e paz no coração. Continue e permanece conosco, que Teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, usa-nos para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Por misericórdia, aceita o nosso louvor, seja sempre agradável a Ti, ó Deus, porque és digno de todo louvor e toda glória. No nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, nós Te agradecemos, Pai amado, e Te pedimos as Tuas copiosas bênçãos. Amém. Então, graças ao nosso Deus por esta semana que tem se passado, e todos nós estamos aí enfrentando um frio, desses todos que estão aqui neste momento, mas o Senhor tem nos abençoado e somos gratos a Deus acima de tudo e de todas as coisas. E o nosso tema hoje é um tema que pode até causar aqui alguma controvérsia, mas é o que nós temos visto nos últimos dias e muitos são contra muitos princípios bíblicos que nós temos por princípios que são para nós importantes. Então, o nosso tema é falsos profetas, porque o Senhor Jesus já nos advertiu, já nos alertou de que falsos profetas sempre tiveram, não somente no tempo do Senhor Jesus, mas antes dele, no Antigo Testamento, nós já podemos ver que existiram falsos profetas. E por que não depois de 2000 anos, após esta advertência do Senhor Jesus, que está registrada no texto de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, no versículo 22. Mais um texto bem conhecido dos irmãos, mas é sempre bom nós recordarmos. Assim está escrito, Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Amém. Então, o Senhor Jesus, em outros textos, também fala sobre este assunto, e que nós vamos verificar posteriormente. E nós devemos sempre estar atentos àqueles que nos veem e também àqueles que veem outras pessoas, outros irmãos, que proclamam a palavra de Deus. É sempre bom conferir nas Escrituras se aquilo que nós estamos falando, se aquilo que outros estão proclamando é verdade. E essa verdade, então, é a verdade que transforma. E que não seja a palavra de homens, mas a palavra do nosso Deus, sempre presente em todas estas nossas reuniões. Então vamos aqui aos hinos da nossa harpa cristã para louvar ao Senhor. Como hoje é Santa Ceia do Senhor, temos o hino 301 e o hino de número 103. Amém? Então, hino 301, vem cear. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou.
e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. Também dá vida ao pão, ele nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Amém. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, vem faminto a Jesus, vem cear. Mais uma vez, vem faminto a Jesus, vem cear. Em Jesus, todo aquele que tem sede, vem a mim. Todo aquele que tem sede da palavra do Senhor, busque ao Senhor e com certeza será saciado. Amém. Este é o nosso grande Senhor e Salvador Jesus. O nosso segundo hino, de número 103, tem por título Caminhemos na Luz. Então, nos incentivando, nos advertindo, para caminharmos na luz, e na luz da palavra do Senhor. Por quê? Porque muitas teorias e muitos caminhos cada vez mais se apresentam para muitos, e muitos são aqueles que vão atrás, não? Então, como o Senhor Jesus já avisou, se pudesse enganariam até os escolhidos, mas graças a Deus, né? Somos daqueles que não vamos por atrás de qualquer vento de doutrina, como também está escrito. E no 103, caminhemos na luz. 1, 2, 3. Há uma luz, bendita luz, a nós... Desculpa. 1, 2, 3. Há uma luz, bendita luz, que vem a nós dos céus. A face do Senhor Jesus reflete o amor de Deus. Caminhemos na luz,
Caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma gloriosa luz guiando nosso andar, nos santos passos de Jesus, até chegarmos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma luz, a santa luz, na qual podemos ver no lindo céu a glória fluxo que vamos receber. Sim, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Em santa e bendita luz, cercado de esplendor, virá o que morreu na cruz, nosso amado Senhor Jesus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. 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 Sim. Então, existem algumas luzes que aparecem de vez em quando e que nós sabemos que muitos ainda creem e que esperam que possam resolver alguma coisa. Mas a palavra do Senhor é única e ela diz que é para caminharmos na palavra do Senhor, na luz que é a palavra do Senhor, luz para os meus pés, luz para os nossos caminhos. Então, é a palavra do Senhor. Alguma dificuldade apareceu? Vamos buscar a presença do Senhor para que Ele nos clareie e nos ilumine naquela situação que estamos passando, ou que, né, porventura alguém está passando, como, né, temos nesta semana algumas dificuldades, alguns problemas, mas toda semana eu creio que para todos nós sempre acontece algo. E eu gostaria que a cada um de nós, então, orássemos neste curto momento de oração pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Temos visto e ouvido que em muitos lugares alguns irmãos passam por dificuldades, diferentes tipos de dificuldades. Não dá para enumerar aqui, por isso que eu estou sendo genérico, e que nós sabemos que a nossa oração pode ultrapassar fronteiras, pode chegar até o trono do nosso Deus, e o Senhor possa abençoar a cada um desses homens e mulheres de Cristo, homens e mulheres de Deus, que em muitas situações têm passado dificuldades e e muitas vezes desfalecem os seus ânimos. Mas por isso é meu dever, nosso dever, estar orando uns pelos outros também, pelos nossos irmãos que nos veem pela internet, e sou grato a Deus por todos eles, e o Senhor e somente o Senhor poderá recompensar a cada um. Também temos os nossos irmãos que estão conosco em mais esta oportunidade, e gostaria também de ouvir os nossos irmãos, aquilo que o Senhor tem tocado no coração de cada um para compartilhar conosco.
Bom dia, boa noite. 風が流行ってるんで。どっから行くele tá gripado. Então, ele falou assim que tá, né? Só isso. E o amigo dele, né? Então, e orar pelo Japão, pelo Brasil, os rumores de guerra, né? O pecado também, né? Profeta, como Cristo e profetas, né? Não? Que nos proteja, né? De anticristo, dos profetas que nos enganam, né? Tem muito, tá aumentando demais, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Eu passo disso, né? A gente se enganar. A paz, irmãos. Ah, Só agradecer mesmo. Essa semana foi uma semana meio que difícil, que mudou todo o meu setor. Foi todo reformulado. Então, até a gente pegar o jeito, foi complicado, né? Mas Deus tem dado graça. Mas a minha oração mesmo é pelo serviço da Keiko ainda. É complicado ainda. E eu sei que Deus tem o melhor pra gente. E a gente vai crendo na promessa, né? Esse é o meu pedido. só agradecer também pela semana que se passou, né? E que Deus abençoe essa semana que vai entrar. Pedido de oração pela minha tosse, ainda tá um pouquinho ruim. Às vezes eu fico bem, mas às vezes dá uma tosse assim, bem, Do nada, né? né? Então que Deus esteja me curando, né, dessa tosse. E o mesmo pedido, né? Que é pelo meu serviço também. Deus abençoe, né? Temos tido nossos irmãos que, devido às mudanças no local de trabalho, até se habituarem depois, até o corpo se habituar, requer algum tempo, mas o Senhor pode amenizar e retirar muito daquilo que muitas vezes atrapalha o nosso desenvolvimento, o nosso trabalho. O Senhor estará com o irmão Santana, a irmã Renata, a irmã Débora e Lucas. Amém, pastor. Graça e paz. Graças a Deus, querido. Pastor, realmente só agradecer a Deus pela semana. Essa semana ainda estou em casa com a Débora, Renata e Lucas. Débora, na verdade, voltou para a escola já, né? Mas eu estou ainda acompanhando a Rê em casa com o Lucas. Graças a Deus, como testemunho, ele vem ganhando peso, vem se desenvolvendo, graças a Deus. E só vitória, para honra e glória do Senhor. Continuo pedindo oração pela recuperação da Rê. Minha sogra também, ela fez a cirurgia lá no Brasil, no ombro, foi por motivo de oração no ano passado, agora está fazendo fisioterapia. Sim. Mas ombro é bem chato, né, a recuperação de ombro, né, a fisioterapia. Então, ela não chegou nem na metade ainda, ela está padecendo bastante. Então, para que Deus dê para ela graça e virtude para que ela consiga finalizar a fisioterapia, até porque daqui a um tempinho tem que segurar aqui o meninão. Né? Então, essa oração. Quem tá aqui comigo? Tô escutando. Eu quero oração para aí. Ah, isso que ele tá falando, né? Exato. Orar pro Luquinhas também. Amém. Bem, Deus abençoe, então. Também os nossos irmãos que estão conosco. Irmã Leia, irmão Sebastião e irmã
Luzinete, irmã Leia, beleza? Graça e paz a todos. Jesus. Primeiro agradecer a Deus, né, por essa semana que passou, por eles terem nos abençoado, nos dando saúde, nos livrando de acidentes, tudo que agora com a época de neve, as ruas ficam congeladas e tem muito acidente. Então, agradeço a Deus por estar nos livrando, né, de todo e qualquer acidente. E a minha filha também decidiu que agora em janeiro, né, ela vai se mudar, ela vai para a Haiti para poder renovar o visto dela pelo esposo dela, né, que acertamos tudinho, graças a Deus ele concordou que vai ajudar ela. Então ela vai ter que sair do trabalho e sexta-feira vai ser o último dia que ela vai trabalhar com a gente. Ela já vai se mudar para a Haiti a partir de sábado, né? Então que Deus esteja abençoando ela nesse novo trajeto da vida dela. E é isso que eu peço. E que abençoe também a gente no trabalho, né? E esteja nos protegendo e nos livrando de todo mal. Amém. Bem, graças e paz. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo ar da sua graça, pela sua bondade e pela misericórdia sobre nossas falhas, nossos erros, nossos defeitos. Nosso pedido de oração é que haja paz, união entre todos os lares, nos trabalhos, nas fábricas, que devem estar acampando seus anjos ao redor de cada um de nós, que venha estar abençoando os nossos planos, nossos projetos, e que nós possamos andar firme na presença que Jesus está voltando. Amém. Amém. Samuel. Agradecer a Deus por estar sempre cuidando da gente, protegendo e proteger a gente, né, em todo tempo, e cuidando da gente, da minha irmã também, que ela vai sair também, não sei como é que vai ser lá. Proteger ela no caminho de ida. Missão também. Raíssa. Aí. Graça e paz a todos. Em primeiro lugar, estou agradecendo a Deus por estar abençoando e abrindo as portas. Peço para que Ele ilumine o meu caminho nessa nova jornada e abençoe a minha vida. Amém. Amém. Permanece fiel e se permanecemos fiel a Ele, com certeza Ele não vai desamparar as nossas queridas irmãs, os nossos queridos irmãos, assim como também. Irmã, por favor. Desculpa, irmã Luzinete, por favor. Irmã Luzinete, fale, Senhor Jesus. Pai, Senhor, agradeço a Deus por tudo que é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e continuo pedindo pelo meu sobrinho Rafael. Agradeço porque os exames que ele fez essa semana deu tudo bem. E agora ele vai voltar a fazer exame 2 vezes por semana, novamente, né? Que o médico pediu. Mas ele que ele já fez essa semana para agora ele deu tudo bem. Aleluia. E nos meus pais, pelo Brasil, a nossa família. Deus abençoe. Amém, irmã Luzinete. A irmã Luzinete está mais ocupada do que normal nesta semana, mas que o Senhor esteja abençoando aos nossos irmãos que têm nos acompanhado e têm estado também, junto com as irmãs de oração, e agradecemos a presença de cada uma delas, e também que possamos estar orando em favor de cada uma das irmãs, e algumas não podem estar conosco nesse momento devido ao nosso horário. Irmã Mia, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu estou igual a Keiko, mais de um mês com esse resfriado. Realmente hoje na reunião de célula também, começou a tossir, não parava mais, porque já estava perto de tomar outro remédio. Estou tomando 7 remédios. Saí do plantão na terça-feira passada, afônica. Na quarta-feira, culto de senhoras, não tinha voz, mas só com sopro. Realizamos o culto de senhoras, graças a Deus, mas ainda estou um pouco com a voz pouca, mas tudo bem, graças a Deus. Só vou plantão quinta-feira agora.
Queria dar uma notícia triste do pai da Harumi. A Harumi foi para Fortaleza, encontrou o pai, teve aquela reunião gostosa com o pai e tudo. Ela voltou para São Paulo, dia 30, para passar o Réveillon com a mãe. Aí, no dia 9, anteontem, ele veio a falecer. De repente, teve uma parada cardíaca súbita. Aí ela teve que retornar Fortaleza. para velório e sepultamento, mas ela pegou dengue. Com dengue, ela teve que retornar e ela falou que não sabe se, a última notícia, não sabe se poderia ir a essa cerimônia do pai também, né, pelo estado dela. O pai dela é um multiartista profissional, o quê? Zé, não, hum, de Fortaleza, faleceu com 84 anos, Zé Tarcísio. Hum. Só Zé É Tarcísio. só procurar na internet, É sai ele muito, de Fortaleza, uma muito pessoa conhecido. muito conhecida, e também atuava também numa entidade que chama Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em Fortaleza. Então, é uma pessoa muito conhecida, muito popular, né? E realmente Deus fez com que ela tivesse esse último encontro com o pai, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Nós ficamos muito tristes. Não deu para encontrar nossos amigos pastores lá, Itália Rose, não deu para encontrar com a Harumi, né? Queria porque o pai ainda não tinha aceitado Jesus, né? Mas não deu certo, porque a esposa do Itaro também fraturou o punho em 3, né? Na parte quando a Harumi estava lá. Meu Deus, são intercorrências que acontecem na vida da gente, né? Vamos orar. Nossa, sim. Então, oramos juntos por esses irmãos, por aqueles que não têm estado conosco, que um dia ou mais que uma vez estiveram conosco. Que o Senhor esteja ali visitando cada lar, cada família. Também pelos nossos familiares que estão no Brasil, que não podem estar neste momento. Oramos junto ao nosso Deus. Tu és Deus soberano, tu és Deus justo, santo e bom. O Senhor não tem desamparado a cada um dos teus servos, Senhor, meu Pai. Mas nós sabemos que todas as coisas acontecem por tua permissão, pelo teu conhecimento, pela tua ciência, porque és onisciente. E o Senhor permite que dificuldades e problemas venham na vida de todos, porque está escrito: todas as coisas acontecem igualmente a todos. E nós, como servos do Senhor, buscamos fazer o teu querer e a tua vontade, mas nem por isso estamos blindados de que dificuldades e problemas e adversidades venham sobre a nossa vida. Precisamos compreender isso, mas nós temos o nosso socorro sempre presente, que és tu, ó Deus soberano, Deus Altíssimo, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tudo pode fazer em favor de cada um desses pedidos aqui apresentados. Ao nosso irmão Anderson, ao nossa irmã Keiko, ó Pai, o seu local de trabalho, a saúde e as forças, o cuidado, a proteção e o livramento sejam abundantes na vida desses teus servos, assim como estendendo as tuas bênçãos aos familiares de cada um deles. Restaurando e renovando também por misericórdia, ó Pai amoroso, nosso irmão Nishimura, ao seu companheiro, ao seu amigo, àqueles que ele tem contato, a todos quantos ele tem contato, Pai, que possam reconhecer que há algo diferente neste homem, e ele é um teu filho, e ele te pertence, e o Senhor o tenha abençoado, e que ele possa ser restaurado prontamente, para com alegria compartilhar, Senhor meu Deus, daquilo que o Senhor tem feito no lar e na família. A minha cunhada também, esposa do nosso irmão Nishimura, que o Senhor esteja abençoando a tua filha em todos os passos, guardando, protegendo, concedendo graça, sabedoria, no nome santo do teu filho Jesus. Ó Deus Pai, atende a súplica desta tua filha quando ela busca a ti, ó Senhor meu Deus. Ao nosso irmão Melvin Santana, a irmã Renata, a sua filha, ao seu filhinho, ó Senhor, a esse lar e a esta família que te pertence. As tuas mãos estão, Senhor meu Deus, sempre prontas para abençoar. E temos visto e temos ouvido que o Senhor os tem abençoado. E somos testemunhas vivas de que o Senhor os tem abençoado
e por isso proclamamos que o Senhor é Deus desta família, deste lar a qual eles estão neste momento. Deus e Pai, no nome de Cristo Jesus, estende as tuas bênçãos também aos familiares da irmã Renata, aos familiares do nosso irmão Melvin e a cada um desses. Ao nosso irmão Carlos, que não pode estar conosco, ó Senhor, continua abençoando ali onde ele estiver, ao seu filho, ao seu neto, aos seus familiares que estão. A nossa irmã Raurumi, que perdeu o ente querido, Senhor meu Pai, consola, ó Senhor Deus e Pai, pelo teu Espírito Santo, a cada um dos familiares, conforta, Senhor meu Deus, aqueles que perderam o ente querido, mas que estão separados temporariamente, ó Deus. Nós confiamos em Ti, que o Senhor é aquele que tem a vida eterna em Tuas santas mãos. A nossa irmã Luzinete, Senhor Deus e Pai, aos seus filhos, aos seus familiares, aquelas pessoas que possam estar com ela neste momento, a igreja onde ela congrega, onde ela colabora com alegria e paz no coração, esteja abençoando a cada um desses teus servos, ó Deus Santo. Todos os passos desse teu filho, já que muito a servem, já que de muito tempo servem a ti, o nosso irmão José Ronaldo, a nossa irmã Santina, o pai e a mãe da nossa irmã Luzinete, e a cada um desses familiares dela. A irmã Bianca também, Senhor meu Deus, ao seu pai, à sua mãe, aos seus familiares, continua abençoando esta jovem que tem estado no culto de senhoras. O Senhor ali esteja abençoando, ó Deus Santo, aos nossos familiares, ao Júlio Kaoru Emura, à sua esposa, que participa, Senhor meu Deus, também do culto de senhoras, e aquelas irmãs que não podem participar, e aquelas irmãs que têm alegria e que creem que podem participar, a minha prima e demais familiares, ó Senhor, que têm contribuído e colaborado também. O Senhor esteja ali visitando cada lar, cada família. As minhas sobrinhas, Senhor meu Deus e Pai, aos seus respectivos maridos, que o Senhor esteja abençoando em todos os passos, Senhor, ó Deus, da vida de cada uma dessas tuas servas. O nosso irmão Sebastião, que também se alegra em poder estar conosco, e somos gratos a Deus, porque também sentimos essa alegria e essa comunhão com esses teus filhos. Que o Senhor continue abençoando esse lar, esta família, o local de trabalho, o ir e o voltar de cada um dos teus servos, para que nos livre de todo perigo, todo acidente, todo mal, todo homem maligno, toda mulher maligna, Senhor, e afaste, Senhor, ó Deus, de cada um desses teus santos. Aos filhos, ó Pai, que passam também por dificuldades, por provas, o Senhor ali esteja abençoando a permanência deles aqui, porque o Senhor é aquele que vai retirar todos os obstáculos, se obstáculos vierem. Por isso, continuaremos confiando em Ti, na vida de Samuel e da Raíssa, que o Senhor ali esteja abençoando, ó Deus, aonde ela estiver, aonde ela for, guardada, protegida, amparada por Ti, ó Deus, e que ela possa estar mais e mais conosco, participando, ó Senhor Jesus, e nos alegrando com a presença desta jovem. Esse lar te pertence e nós te agradecemos, ó Pai amado, por todas as tuas bênçãos que ali o Senhor tem derramado. Também fica conosco, Senhor meu Deus, abençoando os nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos netos, a igreja a qual nós pertencemos, a igreja de Cristo, ó Deus Santo, que o Senhor ali esteja por misericórdia, não porque merecemos, mas com cada um daqueles que ali congregam, ó Deus e Pai Celestial. Aos nossos irmãos que estão conosco, ó Senhor, a minha esposa, ó Pai, que o Senhor tem restabelecido, mas o Senhor pode restabelecer completamente, ó Deus, a saúde, as forças, a alegria, a paz no coração, assim como dos nossos filhos, dos nossos netos, do teu servo, da tua serva, que ama a tua palavra. Fica conosco, Senhor meu Deus, fala com cada um de nós através da tua palavra e que possamos estar alegres nesta noite de participar da Santa Ceia do Senhor. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a irmã foi... tudo tem um tempo determinado, com certeza, né? A irmã Harumi foi visitar ao pai, e após ver o pai e estar com ele alguns dias, ele tinha muita dificuldade de se locomover, sentia muitas dores,
mas assim que ela regressou para São Paulo, contente, alegre, talvez, de poder ter visto ao pai, mas também pode ser que triste, porque viu o pai em uma condição de saúde não muito boa, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? E que o Senhor, com certeza, estará amparando a cada um daqueles ali que perderam familiares. Não somente eles, mas em todas as partes do mundo, a cada dia, o Senhor recolhe para si a cada um dos seus filhos. E essa é a nossa alegria de dizermos aos nossos entes queridos até logo, porque a nossa eternidade será junta, estaremos juntos com Cristo Jesus e com todos esses que nós sabemos que amam a palavra do Senhor. Amém. Então, uma meditação sobre um pouco sobre o que o Senhor Jesus advertiu sobre aqueles que já eram naquela época cristãos de aparência, cristãos falsos na sua maneira de viver. Então, alguns dizem, né, antes que eu me esqueça, já de antemão, de um versículo bem conhecido, que fala: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Bem, eu não vou dizer aqui daqueles pastores que velam pelas almas das ovelhas. Não é esse grupo. Então, nesse versículo está escrito que aqueles que hão de dar conta delas. Então, todo pastor vai cuidar das ovelhas, mas só que muitos não cuidam das ovelhas como deveriam, pois procuram cuidar de outras coisas que não das ovelhas. E as ovelhas ficam muitas vezes à mercê do inimigo, né? Então, eu lembrei deste versículo, coloquei aqui já de antemão, mas nós devemos sujeitar não somente aos pastores, mas àquelas pessoas que estão em eminência acima de nós, desde que elas cumpram a lei de Cristo. Porque se elas não cumprirem a lei de Cristo, ficará difícil, não impossível, mas ficará difícil para cada um de nós obedecermos, estarmos sujeitos a estas pessoas. Então, algum irmão pode posteriormente dizer: mas está escrito que devemos obedecer e estar sujeitos aos nossos pastores. Sim, eu creio, mas aqueles que têm interesse único e exclusivo na proclamação da palavra de Deus acima de tudo e na edificação da igreja. Então, atualmente, infelizmente, alguns cristãos também, como eu comentei no domingo passado, eles dizem que, e já são esses falsos pastores, para mim são falsos pastores, porque eles dizem que a Santa Ceia do Senhor é algo irrelevante. Ele não diz que é algo que não precisa ser feito ou algo que não serve para nada, mas considera a Santa Ceia algo irrelevante. Então, como nós falamos no vídeo passado, a Santa Ceia do Senhor é para nós um mandamento, está ali. O Senhor Jesus é que mandou, não foi Paulo, não menosprezando o apóstolo, mas é o nosso Salvador que disse. E também não é uma opção, muito menos uma tradição. Então, nós obedecemos como devemos obedecer todos os outros mandamentos do Senhor. Mas, como eu disse, ultimamente, ou já desde o tempo do nosso Senhor Jesus, já haviam falsos mestres, falsos obreiros que já não aceitavam na sua totalidade o que o Senhor Jesus ensinou. Agora, depois de 2000 anos, imagine o que
está acontecendo e temos visto e ouvido que isso está crescendo cada vez mais, mas assim o Senhor Jesus já tinha nos advertido também que seria desta forma. Por isso que devemos que ficar atento antes de obedecer aquela palavra que diz que era para estarmos sujeitos aos pastores. Então, como temos visto também nos últimos dias, o número de falsos cristãos tem aumentado grandemente. A irmã comentou hoje. E em todos os escalões da igreja. Não é que é pastor só que comete pecado, não é só pastor que faz coisa errada. O dirigente do coral, o que canta no coral, aquele que toca na banda, ou todo cristão que tem uma atividade dentro da igreja, presbítero, diácono, evangelista, todo obreiro, tem misturado no meio aqueles que não são dignos daquela posição que ocupa. Mas, então, aumentou nos últimos anos? Sim, para quem já viveu algumas décadas, sabe que aumentou, e tem aumentado e irá aumentar grandemente. Mas como o Senhor Jesus já nos avisou anteriormente, não devemos nos abalar, nem seguir as ideias e ensinamentos destes homens. Por quê? Porque eles já existiram, existem e vão continuar existindo. Resta para nós discernir. Como eu vou discernir? Tendo conhecimento da palavra de Deus. Se eu não tiver conhecimento da palavra de Deus, eu vou engolir. Tudo aquilo que ele falar, eu vou acreditar. Por quê? Eu não tenho um parâmetro de comparação para saber se o que ele está falando está debaixo da palavra do Senhor, obedecendo a palavra de Deus ou não. Então, por isso que essas pessoas, muitas vezes, têm aumentado o número de cristãos que são falsos cristãos. Então, os cristãos de hoje devem estar cientes de que todos nós devemos estar cientes de que dentro de muitas igrejas, não vamos falar de todas, porque eu não conheço nenhuma, mas de muitas igrejas temos ouvido, não temos visto porque não temos presenciado, mas temos ouvido de que podem haver ministros da palavra de Deus que têm o mesmo espírito e vida que os mestres corruptos da lei de Deus nos dias de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, como nós dissemos, pegou firme, pesado e constante na vida daqueles mestres que ensinavam muito bonito, muita boa dicção, falavam muito bem, não? Mas faziam o oposto daquilo que eles proclamavam. Então, o ministro das palavras de Deus, que tem hoje o mesmo espírito daquele espírito e tipo de vida daqueles mestres corruptos da lei do tempo do Senhor Jesus. Mas em Mateus 24, versículo 11, também, Mateus 24, 11, diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, profetas, já antes do Senhor Jesus, já haviam falsos profetas. É só verificar no Antigo Testamento e podemos encontrar vários falsos profetas. Mesmo porque o Senhor, o nosso Deus, disse: vocês estão falando aquilo que eu nunca falei e vão sofrer as consequências. E sofreram, né? Então, falsos profetas não é novidade e devemos estar sempre atentos. Então, o Senhor nos adverte que nem todos os que professam Cristo são verdadeiros cristãos. Nem todos os escritores que escrevem algo sobre o assunto são verdadeiros cristãos. Nem todo missionário, nem todos os cantores gospel são verdadeiros cristãos. Nem todos os pastores, nem todos os evangelistas, nem todos os professores que ensinam na casa de Deus são verdadeiros cristãos, diáconos e demais obreiros, né? E não são, né, aquilo que afirmam ser. Infelizmente existe? Sim, existe. E o Senhor permite? Sim, permite. Para quê? Para mostrar a diferença entre o verdadeiro e o falso. Então, primeiro,
esses ministros externamente parecerão justos às pessoas. O Senhor Jesus também, em Mateus capítulo 23, versículo 28, falou o quê? Mateus 23, 28. Assim também vós, está falando dos fariseus, exteriormente pareceis justo aos homens. Então, fica difícil de identificar. Mas, interiormente, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, iníquo. Obreiro de Deus ou cristão iníquo. Sim, tem. E nós devemos ter esse cuidado de saber confrontar estas pessoas. Então, está escrito que eles vêm até você, até mim, até nós, em pele de ovelha, mas internamente são ovelha. Não, diz que são outra coisa, são lobo. E nós sabemos qual é um instinto de um lobo. Então, essas pessoas podem até basear suas mensagens solidamente na palavra de Deus, podem proclamar altos padrões de justiça, da boca para fora, podem parecer sinceramente preocupados com a obra e o reino de Deus. Então, aparentemente ele está muito preocupado e agita aqui, agita ali, mas, né, podem também até demonstrar grande interesse na salvação dos perdidos, professando amor para todas as pessoas. Muito bonito, muito importante. Mas será que ele vive isso? Será que você, estando conosco 24 horas, será que é essa pessoa que você vê através destes vídeos? Será que é a mesma pessoa? Precisamos ver. Então, podem, muitas vezes, parecer grandes ministros de Deus. Nós temos ouvido isso. E grandes igrejas e grandes ministros, se de Deus eu não sei dizer, mas, né, são recomendados e até ungidos pelo Espírito Santo, durante algum tempo da sua vida, possuem grande sucesso e muitos seguidores, nós podemos ver atualmente, mas então, aquela igreja é grande, a igreja tem não sei quantos mil, só no templo principal e no templo e nas congregações, mais uma quantidade de milhares. Mas, né, nós devemos ter muito cuidado para não seguirmos os falsos profetas e falsos obreiros. São todos falsos profetas? Não. São todos falsos obreiros? Não. De forma nenhuma. Não é o que eu estou dizendo. Mas existe em muitos países. Então, alguns dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos obreiros, têm uma vida fora da igreja, envolvidos em diferentes pecados. Não sei quais são, mas pode ser a ganância, querer algo que o outro tem e ele não tem, ou uma autogratificação, assim, uma posição que alguém tem que tirar o chapéu para você, fazer continência, ou hipocrisia, maldade no coração. Porque o Senhor Jesus também nos avisou: ai de vós, escribas e fariseus, que é sempre aquele grupo que era grupos que estudavam a palavra de Deus. Ele não está falando para ateu, não está falando para pessoas que desconheciam a palavra de Deus. Eles conheciam e diziam que praticavam. Mas o Senhor Jesus nos advertiu: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. De novo a palavra iniquidade. Então é aquele que aparentemente se vestia até terno, gravata, para ir para a igreja, enquanto que o outro
irmão muitas vezes não tem o terno para ir para a igreja, mas o exterior, infelizmente, o homem e a mulher também, ele vê o exterior. Nós não conseguimos ver o interior nem de nós mesmos, quanto mais de outro. Por isso que se torna difícil avaliar essas pessoas, mas não é impossível. Então, esses impostores, que o Senhor Jesus chama, conquistaram um lugar de influência na igreja. Conquistaram, não, conquistam um lugar de influência na igreja, onde os falsos mestres e pregadores começam o seu ministério. Mas eles começam o ministério como? Com sinceridade, com verdades, pureza em Cristo. Então, por causa do orgulho ou dos seus desejos imorais, todas as pessoas podem ser transformadas pela ação do inimigo também, né? O compromisso e o amor por Cristo vão morrendo lentamente. Então, ele começou bem. Era pureza em Cristo, era homem de oração, era sincero, tinha interesse real pelos perdidos, mas esse compromisso e esse amor por Cristo foram morrendo lentamente. Como resultado, eles serão e são separados do reino de Deus e se tornam instrumentos de Satanás, disfarçados de ministros da justiça e da luz. Mas o Senhor conhece o coração e ele é aquele que faz o quê? É aquele que separa todas as coisas. Então, Satanás usa esses falsos pregadores, colocando eles em posições influentes dentro da igreja. Para quê? Para que possam minar a verdadeira obra de Cristo. E Satanás trabalha dessa forma. Então, se essas pessoas que trabalham desta forma forem descobertos ou expostos ao mundo, Satanás sabe que vai acontecer o quê? Que virá um grande dano ao evangelho e que o nome de Cristo será exposto à vergonha pública. É o que nós temos visto quando grandes pregadores fazem aquilo que nós jamais pensaríamos que iriam fazer. Não precisa ser pastor, não estou dizendo pastor, pode ser evangelista, pode ser obreiro de qualquer categoria, ou qualquer um de nós, até eu e você. Não precisa ter grande eminência. Então o Senhor Jesus advertiu aos seus discípulos 14 vezes registrado nos evangelhos para que tomassem cuidado com os líderes que, se possível, os enganariam. Então ele falou aos seus discípulos, advertiu verbalmente, e podemos encontrar nos evangelhos, nos 4 evangelhos, mais de 14 vezes. Então não foi algo que ele falou uma vez e apenas. Então todos os cristãos são exortados a testar pregadores, professores, líderes da igreja. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Naquele tempo, 2000 anos atrás, ele disse, porque muitos, né, não falou alguns, uma meia dúzia, porque já muitos falsos profetas têm levantado. Depois de 2000 anos, acho que acabou, né? Ou aumentou mais? O que você acha? Então, como verificar se estamos diante de um falso obreiro? Muito bem. Esses pregadores que se apresentam e que conhecemos, de alguma forma ou de outra, não diretamente, mas indiretamente, esses pregadores têm uma vida constante de oração, com pura e sincera devoção a Deus, ou você nunca viu isso? Então, eles também manifestam o fruto do Espírito? Eles amam aos pecadores? Eles também rejeitam toda a injustiça e praticam a justiça e lutam contra o pecado? Ou tem algum acerto em algum lugar da vida deles?
alguma coisa que não está correta e eles admitem. Então é a injustiça que está aumentando muito nos últimos anos. O verdadeiro cristão também buscará fazer 4 coisas. O verdadeiro cristão. Então, não é o pastor deverá fazer isso, nem o irmão A, nem a irmã B. Então, todo cristão deve fazer. Honrar a Cristo, procurar se santificar, ou seja, é um desejo que nós temos de se afastar cada vez mais do pecado e se aproximar mais do Senhor. Ajudar os perdidos. Encontra uma pessoa que não tem a Cristo, procura levar a palavra de Deus para ele. Esse é o verdadeiro cristão passa. Esse já está perdido, deixa para lá mesmo, já está. Não, está perdido? Eu também era perdido e alguém me achou. E o Senhor me restaurou. Proclamar também e defender o Evangelho de Cristo e dos apóstolos em sua totalidade. Não mais ou menos, mas vamos proclamar e defender o Evangelho de Cristo. Para isso temos que saber a palavra do Senhor. E o fruto da vida e da mensagem dos cristãos. O fruto, aquilo que ele produz, consiste normalmente dos falsos cristãos. O fruto da vida dele, das mensagens que ele leva, consiste normalmente em pessoas que não são comprometidas com a palavra de Deus. Vem na igreja, mas daqui a pouco já não está mais lá na igreja. Não estou dizendo de todos, com certeza. E muitos procuram na igreja aquilo que a igreja não tem, que é atender às necessidades dele. A igreja não é para atender a necessidade de nenhum de nós, mas para que nós possamos ser vaso de honra na igreja e atender outro. Mas não que eu vou lá para a igreja me atender às minhas necessidades. Espirituais, sim. Física, se der tempo. A minha esposa falou não. Então, esses falsos cristãos confiam plenamente nas Sagradas Escrituras. Será que eles confiam? Se eles não confiam, já é falso cristão. Eles também creem e ensinam que toda a Bíblia é inspirada por Deus e se submetem a tudo que nela está escrito? Se não, vão continuar sendo falso cristão. Tem que crer e ensinar que a Bíblia é inspirada por Deus, totalmente inspirada por Deus, é inerrante e que devemos submeter a ela e tudo aquilo que nela está escrito. Se começou a deixar um ponto para cá, um ponto para lá, ele já está se transformando num falso profeta e num falso cristão. E, finalmente, devemos testar a integridade desses cristãos com relação à manutenção da obra de Deus. Eles se recusam a onerar a igreja, usando de responsabilidade e integridade, fazendo o melhor para promover o reino de Deus, ou quer que os outros façam para ele aquilo que é dever dele? Então, nós devemos tomar como padrão os ensinos da palavra de Deus, que se baseiam no que a palavra de Deus ensina, não nos meus próprios interesses. Eu não posso proclamar a palavra e buscando algum interesse escuso. Não. É um interesse levar a palavra de Deus como meio de salvação. Mas, infelizmente, isso acontece desde o tempo de Jesus, até que o Senhor determine revelar quem são essas falsas pessoas por aquilo que elas fazem. Então, o Senhor revela e nós acabamos, então, descobrindo. Vamos rejeitar toda a falsa doutrina e todo falso cristão, ambos misturados com os cristãos autênticos, fiéis e verdadeiros. Para quê? Para que se revele quem é o real cristão e quem é o falso cristão, quem é o fiel e aquele que é infiel. Desculpe tomar o tempo de vocês, mas vamos à Santa Ceia do Senhor, que também é importante para nós. 7h, mas temos hoje a Santa Ceia do Senhor. Pode ser. Então,
o hino 39, alguns versos. Então, o nosso texto base é, como vimos na semana passada, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. E esse é sempre o nosso texto, que nos orienta de como devemos participar da Santa Ceia do Senhor. Então, o Senhor Jesus, tomando o pão, disse: tomai e comei. Dando graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vocês, por vós, por mim e por você. Então vamos tomar este pão, e para nós vamos tirar um pedaço, e este pão representa para nós o corpo de Cristo, em obediência àquilo que ele nos ensinou. E todos aqueles que têm, neste momento, possam participar juntos, com alegria, confiando que o Senhor é aquele que pode fazer muito mais daquilo que pensamos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus justo, santo e bom, Tu és Deus maravilhoso, que pode todas as coisas. Se nos permitiu chegar até aqui para participar desse pão e desse cálice, é porque o Senhor tem um propósito justo, santo e bom na vida de cada um desses teus filhos. E cada um desses, ó Senhor, tem a alegria de participar, porque o Senhor Jesus nos ensinou que era para fazermos isso em memória do teu corpo crucificado naquela cruz, em memória do teu sangue santo, do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E nós te agradecemos, ó Pai, por podermos participar do corpo de Cristo, sabendo que Cristo Jesus foi aquele que morreu em nosso favor. E nós somos gratos a Ti, porque enviaste o Teu único amado Filho. Perdoa os nossos pecados, Senhor, meu Pai, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E ser com cada um dos Teus servos, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Participamos junto, queridos irmãos. E louvamos ao nosso Deus com a primeira estrofe do hino 39. Bendito seja o Cordeiro. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele venceu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Semelhantemente, depois de cear, de participar do pão, o Senhor Jesus tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, aquele cálice que eles tomaram representava o sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus iria ser derramado na cruz do Calvário, em nosso favor, em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado que jamais poderemos pagar. Mas Cristo Jesus pagou, e nós fazemos isto em memória do Senhor Jesus, até que venhamos a beber no reino dos céus, junto com o Senhor, todos os cristãos que lá estão e lá estarão, juntos participando da ceia do Senhor, com alegria, com a presença santa do nosso Senhor. Agradecemos a Ti, ó Pai amado, por este privilégio que o Senhor nos dá, de participarmos juntos com esses Teus filhos que confiam e creem que Cristo Jesus morreu, derramou Teu sangue inocente, ó Senhor Jesus, em nosso lugar, e nos purifica de todo o pecado. Permanecemos firmes na Tua palavra, ó Senhor Jesus, não nos desviando nem
da direita nem para a esquerda. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, ó Deus Santo, que nós te agradecemos e que podemos estar em comunhão e em união com esses teus servos que neste momento participam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Participamos juntos, mais uma vez, queridos irmãos. E louvamos ao Senhor com o hino, com a segunda estrofe. 3, terceira. 1, 2, 3. Se nós a ti confiarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ó soberano e amado Deus, quão glorioso é, Senhor, participar deste momento da tua presença santa pelo teu Espírito Santo que nos habita, confirmando que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu és Salvador, que tu és aquele Consolador que veio habitar em nós. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um desses teus filhos em mais uma semana que se inicia. Ó Pai, abençoando ricamente e poderosamente, continuamente a cada um dos teus servos. Aqueles que não puderam estar, aqueles que estão vendo pela internet, cada lar e cada família possam ser continuamente por ti abençoados no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Possamos estar aqui na próxima semana reunidos em nome do Senhor Jesus, segundo o teu querer e a tua vontade, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão no consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe e guarde no santo nome do Senhor Jesus. Perdoe-nos o tempo e que o Senhor seja com cada um. Amém.